Agora vou falar-vos de duas culturas, cultura cabo-verdiana e cultura portuguesa. Será que essas duas culturas têm um diálogo? Vamos pensar e refletir se essas duas culturas têm um diálogo. Claro que essas duas culturas têm um diálogo. A cultura cabo-verdiana é irmã da cultura portuguesa. Nós não fomos colonizados pelos portugueses. É claro que com a colonização vamos ganhar alguns traços da cultura portuguesa. Então, por isso que há um diálogo, mas há um diálogo forte, um diálogo duradouro e um diálogo permanente entre essas duas culturas. Essas duas culturas têm um diálogo forte, um diálogo inseparável. E se essas duas culturas, se não tivessem um diálogo, hoje não havia tantos cabo-verdianos em Portugal e nem havia tantos portugueses em Cabo Verde. E é por isso que alguns dos cabo-verdianos até dizem que nós, os cabo-verdianos, temos uma outra ilha na diáspora. E, inclusive, há uma grande quantidade, há uma imensa quantidade de pessoas em Portugal. É por causa desse diálogo que há entre Portugal e Cabo Verde que há cabo-verdianos e portugueses entre esses dois países. Não é à toa que Cabo Verde tem alguns traços portugueses, como nos vestuários, como na comida, na gastronomia e entre outros. Então, por isso é que vamos dizer que há um diálogo grande, um diálogo forte entre esses dois países. Há até um diálogo na literatura e no desporto. Como sabem, há muitos jogadores de Cabo Verde em Portugal. E também há muitos escritores cabo-verdianos em Portugal. E há cabo-verdianos que escrevem com traços de Portugal. E há portugueses, escritores portugueses que escrevem com traços de Cabo Verde. Temos o exemplo de José Luís Peixoto, que escreveu um livro inclusive com uma personagem cabo-verdiana. E há também Teixeira de Sousa, que escreveu com traços da história de Portugal. Então, por isso que há um diálogo entre esses dois países. E no desporto também há um diálogo. Temos cabo-verdianos que jogam, temos como o José Luís, que joga que joga no Futebol Clube do Porto. É isso que é diálogo, as culturas se cruzam, as culturas se encontram. É por isso que há um diálogo forte entre esses dois países, tanto na literatura como no desporto e até na gastronomia e muitas outras coisas, na dança, na música. Há uma união entre essas duas culturas. Há um diálogo, sim. Nós não podemos dizer que não há diálogo entre esses dois países. Há um diálogo, sim, há um diálogo forte, há um diálogo contínuo, há um diálogo permanente. Há um diálogo, sim. Muito bem. Já falei-vos sobre o diálogo que há entre a cultura portuguesa e a cultura cabo-verdiana. E isso não há dúvida de que há um diálogo entre essas duas culturas. Mas, se há um diálogo entre essas duas culturas, temos que saber o que é a cultura então. E vocês já pararam para pensar nisso do que é a cultura? Então, eu vou-vos dizer um trechinho do conhecimento que eu tenho sobre o que é a cultura. Para mim, a cultura é um conjunto de características e conhecimentos que englobam crenças, religiões, artes, música, gastronomia, dança e muitos outros. Mas, se a cultura e tudo isso, há traços entre a cultura portuguesa e a cultura cabo-verdiana, com tudo isso que eu já disse, que é a cultura. Então, se há traços, é porque há um diálogo entre essas duas culturas.
Vejamos uma coisa. Não temos cabo-verdianos no desporto, na música, na dança, na gastronomia, e não há portugueses aqui a fazerem essas coisas. Então, é claro que há um diálogo entre esses dois países. E a nossa história cabo-verdiana, como é que nasceu? De onde é que veio? Quem são os povoadores de Cabo Verde? Então, não há diálogo ainda entre Portugal e Cabo Verde? É claro que há. E que, como eu já disse, não há dúvida que há diálogo entre esses dois países. Mais uma vez, vejamos. A nossa língua, a nossa segunda língua, não é portuguesa. Os nossos vestuários. Se verificarmos, hoje até na nossa gastronomia, na nossa dança, na nossa arte, há traços portugueses. E se formos lá fora, lá em Portugal também vamos encontrar traços cabo-verdianos em Portugal. Na gastronomia, na dança, na arte, no comunicar e várias outras coisas, Então, com convicção, vamos dizer que há um diálogo entre Cabo Verde e Portugal.